vice-líder do Campeonato Brasileiro, o torcedor estava na expectativa, na ânsia, para assumir a liderança do Brasileirão, para bater no peito e dizer sou líder, mas esse jogo foi adiado, a gente já falou. Só que o que é que acontece com o Bahia do Rogério Ceni? Eu estava conversando com umas pessoas ontem, torcedores do Bahia, dizendo que vê uma postura diferente em relação ao Campeonato Baiano, que acharam que o Bahia entrava um pouquinho de salto alto do Baianão, achando que ia resolver a qualquer momento o jogo, mas o que se vê no Campeonato Brasileiro é um time muito concentrado. Mudou o quê? A mentalidade dos jogadores, a postura do Rogério Ceni. Ele finalmente achou o time, isso é indubitável, não tem nem dúvida, que ele achou o esquema tático para o jogo, achou os 11 ideais. O que é que você tem para falar aí sobre esse momento do Bahia? E se o Rogério Ceni, o Cener, a saída do Rogério Ceni, a chegada do Cener mudou completamente a história do Bahia nesse Brasileirão? Assim, Rainan, eu acho que serviu para dar uma chacoalhada. Já falei em outros momentos, o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, serve para alertar quando você vai mal e iludir quando você vai bem. O fato, um exemplo, se a gente olhar, o Vitória ganhou, foi para falar que o time estava pronto e tal. O Baiano serviu que fiz da cabeça. A gente cobrar ali nas coletivas algum tipo de mudança na zaga. O Rogério reclamava de peças de reposição. Realmente tomou também um puxão de orelha, digamos assim, da diretoria, de falar, olha o que foi investido para estar ali em coletivas, cobrando investimentos no meio campo e tal. E o próprio grupo também soube assimilar, digamos assim, o ruim de pós-perda do título, e o Bahia deu uma acordada. Só que estreia mal. O Bahia já não acordou logo depois de perder o Campeonato Baiano e estreou avassalador no Brasileiro, né? O Bahia perde para o Inter, dando vacilo, abre o marcador e toma uma virada com 2 gols bobos, com falhas bobas nos gols do Inter. Depois você empata um Bavi. O Bahia empatou o Bavi quando perdia por 2-0, então acabou saindo elogiado, porque foi um poder de reação dentro do campeonato. E algumas surpresas, né? Ganhar o Botafogo fora de casa, ganhar do Grêmio, mesmo que dentro de casa, mas no momento em que o torcedor estava ali com o freio de mão puxado de o que é que vai acontecer nesse campeonato. E aí o Bahia desponta na tabela e vive um grande momento. Eu acho que acaba sendo positivo em termos de treinamento, porque o Rogério ia ter que poupar alguns atletas e já estava pensando no que fazer para enfrentar o Atlético Mineiro e depois o Criciúma. Então o foco dele agora é só o Criciúma, só o jogo da Copa do Brasil. Eu acho que serviu para arrumar a casa essa perda do campeonato com peças que já estavam aí, né? O Depena chega, muda um pouco o ambiente, dá um ânimo na galera, mas com peças que já estavam por aí, Rainan. Agora, a preocupação de muito torcedor também, né? Falando que como vai ficar esse ambiente, né? Porque o Rogério Ceni, antes ele rodava bastante o elenco. Até as mudanças dele eram um pouco diferentes a cada jogo. Agora ele muda praticamente as mesmas peças, né? No segundo tempo entra Biel, Carlos Depena, Ademir, Rezende, isso. Pelo menos essas 4 mudanças aí acontecem. Aí às vezes vem um Ratão, né? Ou depende do que estiver acontecendo no jogo. E aí, tem o Iago Felipe que entrava bastante e não entra mais, né? O Cicinho há muito tempo não entra. No Bavi é uma vaia. Sim. E aí... Iago, aquela vaia do Bavi, pra mim, fez com que Rogério não colocasse mais, né? Tipo, no jogo seguinte ele coloca contra o Náutico como titular, mas ele botou o time reserva, no intervalo ele já tirou, talvez até pra poupar o Iago de uma vaia durante o jogo ali, porque o torcedor tava pé da vida com o Iago, mas ele até falou que pensa em colocar o Iago novamente, mas acabou não tendo a oportunidade de colocar o Iago de novo nesse time, desde a chegada do Depena também. Pelo que a gente vê nos vídeos de bastidores, tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Mas é claro que o jogador sente aquela coisa. Pô, tranquilíssimo com o meu trabalho. Eu era imprescindível no ano passado, na temporada passada, o Iago, né? Era um cara de confiança do Rogério Ceni. E esse ano, ele já não tá entrando em campo, né? Nesse Campeonato Brasileiro, é um jogador que não tá sendo
contado ali. O Gilberto, que é um jogador que chegou com um peso muito grande no ano passado também, não entra no Campeonato Brasileiro, até porque o titular dele tá jogando muita bola e aguenta os 90 minutos, né? Então, são jogadores aí que são detalhes que podem mexer com o brilho dos atletas, né? Que é o Gilberto, por exemplo... vai ter um mês, né, Rainan? Oi? O Gilberto vai ter um mês. O Arias foi convocado para a Copa América, então Sim. Durante a Copa América o Gilberto vai ter essa titularidade. Cabe ao Gilberto dizer assim, ó, quando o Arias voltar aqui, vai ter uma pulga atrás da orelha do Rogério, porque eu vou estar jogando bola. Se Exatamente. Não der conta do recado, o Arias volta e vai ser titular de novo. Vai ter a chance dele, né, o Gilberto, de mostrar o futebol, falar, olha, me recuperei, tô inteiraço, que o ano passado a desculpa foi, não teve pré-temporada, veio direto do futebol europeu pra cá. E aí, alguns jogos ele foi bem, no outros ele já tava ali cansado, com a língua pra fora, e vai ter tempo aí pra se preparar pra esse mês. Um mês que pode chegar também o Iago Borducci, né, o lateral esquerdo, e aí o Rogério Ceni vai ter essa dor de cabeça positiva de colocar o Iago Borducci na esquerda, um jogador de ofício ali na esquerda, ou então dar um tempo pra ele se preparar, descansar da temporada europeia, e entrar voando em campo, último né? jogo, E descobrir onde colocar o Juba. Diga. O último jogo do Iago acho que é hoje, viu? Acho que é o último jogo dele hoje lá. Já teve uma despedida no jogo anterior, que foi o último jogo em casa. A equipe da Alemanha agradecendo a ele após 5 anos lá, 5 temporadas por lá. E aí hoje tá tendo, não sei exatamente a que ponto, mas a última partida... temporada, então provavelmente o Iago vai ser liberado. Tem aquela questão do período de férias, né? Um mês de férias, e só vai aparecer no Bahia no mês de julho, 1º de julho, né? Então a partir de 1º de julho, quando a janela abrir no dia 10, provavelmente ele já vai ter ali 10 dias treinando com o grupo. O Rogério já vai saber mais ou menos o que fazer, esperando apenas a janela abrir, viu, Renan? E você acha o quê? Que o Juba vai pro banco, né? Não vai achar uma vaguinha no ataque, que é a posição dele. Normal seria isso. E aí vai brigar Biel e Juba pra entrar no segundo tempo. Ou o Tassiano faria o que ele faz hoje do lado esquerdo, que quando o Bahia se defende, o Rogério fecha um 4-5-1, com o Tassiano na ponta esquerda e o Everaldo na ponta direita. Tassiano passaria pra ponta direita e o Juba faria aquela dobra ali do lado esquerdo com o Iago. Eu vejo essa possibilidade também, e aqui ofensivamente ele ganha muito mais com o Juba do que com o Everaldo numa montagem ali da jogada. O lado da qualidade de passe e de finalização do Juba, ele é melhor do que a do Everaldo fora da área, né? Dentro da área, o Everaldo é um centroavante, é o segundo centroavante da equipe, mas eu acho que o Juba ajudaria mais na dinâmica do futebol do Bahia, que é de toque de bola, pelo lado esquerdo, dobrando com o Iago. Vamos ouvir o que o Rogério Ceni falou desse meio de campo do Bahia, né? Que é o que está chamando a atenção do Brasil inteiro. Vários programas nacionais param para falar sobre esse meio de campo, que é gostoso de ver o Bahia jogando. Vamos ver o que o Rogério Ceni tem a falar sobre isso. Pelo fato do espaçamento entre um jogo e outro, é possível você dar o descanso, recuperação, fazer no mínimo 4 bons treinamentos antes do jogo. Nós não tivemos suspensões, né, por cartão, né, nem expulsões, nem suspensão por terceiro amarelo. Graças a Deus, não. Eu acho que muito em função do que eu falei dos primeiros meses do ano, a gente não teve lesão, pelo fato de poder dosar um pouco mais os jogadores, né, arriscar dosar um pouco mais os jogadores. E é um time que encaixou, claro que existem diferentes modos de jogar, e sempre estão sendo usados 15 jogadores, 15 todo jogo, 5 entram e dão a sua colaboração. Hoje, destacar a entrada do Ademir, eu acho que no final foi na frente, conseguiu bons contra-ataques. Eu até acho um lance meio de falta no último, aquele contra-ataque sem goleiro. Mas todo mundo está bem, eu acho que entra bem ligado com o esquema de jogo, bem conectado com o sistema de jogo. O time muito conectado, né? E ele falou, né? Estamos jogando no limite. Estamos no máximo aqui para tudo funcionar, né? Ele falando sobre os jogadores e também no jogo contra o Bragantino, que foi um jogo de concentração muito alta. Ele falou, tá todo mundo acabado aqui, desgastado mentalmente, fisicamente, porque realmente foi um jogo de grande concentração e de que, o Bragantino é um time muito organizado, né? E é um time que varia muito ali de posição, de jogadores. Se você não tiver ligado, se você fizer uma marcação individual, já era, Você se perde, abre um buraco na zaga.
e o Bahia conseguiu fazer linha de impedimento muito bem, conseguiu marcar bem e anular em alguns momentos o time do Bragantino. Tanto que não foi um jogo de tantos ataques, tantas oportunidades de gol, porque foi um jogo de muita concentração, né, Marinho? E teve um atacante que entrou, você falando de variação, Rainan. Teve uma hora que o maluco tava lá atrás esquerda. Falei, não era atacante, ó. E o volante estava de ponta direita, uma agonia danada. O Rogério, ele vive um bom momento, só que quando perde um baiano e perde pro rival da forma que foi, o torcedor pegou muito no pé, a ponto de pedir saída e tudo. E é engraçado, viu, Rainan? São 23 jogos em casa e o Bahia e o Rogério ganhou 18 de 23 jogos em casa, desde que ele assumiu no ano passado, né? E a maioria jogos de Campeonato Brasileiro da Série A. O Bahia vivendo esse momento, se comportando muito bem taticamente, a linha bem postada, como você falou, os lances de impedimentos bem alinhados. O Rogério falou de ter atenção do Juba até o Arias, os quatro tem que estar alinhado ali. O Gabriel vivendo um grande momento e o Canu se achando do lado esquerdo. Até quando eu perguntei para ele, ele disse que desde o Botafogo, desde a base, ele sempre jogou pelo lado esquerdo, gosta de jogar por ali, se sente melhor jogando por ali e acabou até ganhando a vaga diante do Cuesta. O Cuesta passou por uma cirurgia no nariz e o Rogério achou a zaga dele aí nos últimos 4 jogos, sofreu apenas um gol com Gabriel Xavier e Canu. E ele conseguiu neutralizar a equipe do Bragantino, conseguiu neutralizar também, né, a equipe desse Criciúma, que vinha de 4 gols em cima do Vasco dentro do São Januário. O Alan até brincou em rede social que o torcedor do Bahia comemorou quando saiu o Criciúma no sorteio. Quando o Criciúma meteu 4 no Vasco, o torcedor do Bahia botou a mão na cabeça e tipo, o que é que vem agora pela frente aí no jogo da Copa do Brasil. E o Rogério tem tido tempo para trabalhar. Acho que o Campeonato Baiano ali, ele mexeu um pouco com a cabeça do Rogério, o lado emocional, mas ele conseguiu arrumar a casa e torcer para que siga assim até o final e fazer um grande Campeonato Brasileiro.